Aleluia. Hallelujah. Graça e paz, gente. Grace and peace. Bom dia. Morning. Hoje eu vim em Teleios. Today I came É to o homem, Laos. o homem completo. A full man. Ah. Amém. Amen. Vamos. Tá bom. Tá bem. Vamos dar continuidade aqui. Let's move on. Pastor Gleison disse sobre discipulado. Pastor Gleason shared about discipleship. E nós queremos falar um pouco para vocês And we want to talk to you o que de fato é ser igreja. what really means being a church. E nós vamos chegar num lugar comum aqui, amém? And we'll get in a common place. Nós sabemos pela Bíblia We know by the Bible, through the Bible, que aquilo que Jesus conquistou na cruz that what Jesus conquered on the cross foram muitas coisas, was a lot of things. mas uma delas extremamente importante. But one of those very important, Ele nos deu o direito, he gave us the right ou o privilégio, or the privilege ou o poder, como diz o Evangelho de João, or the power, as the Gospel of John will say, ser feito filho. being made son. Então, se todos nós somos filhos, So if we all are children, nós fazemos parte de uma mesma família. we are part of the same family, A família de Deus, God's family, que nós chamamos de that we call as church. church. Igreja. Amém. Amen. E nós vemos isso lá em João 1:12, And we can see that in John 12, que quando João vai escrever que nos foi dado o poder de sermos chamados filhos, that when John wrote it, when he said was given us power to be made children, essa palavra poder this word não é a power, mesma palavra que vemos, por exemplo, em Atos. it is not the same word that we see in Acts. É uma palavra diferente. It is a different word. Não é dunamis. It's not dunamis. É exousia. It was exousia. E exousia é o privilégio, And exousia is the privilege, o direito. the right. Então, é isso que nós temos como o ser filho de Deus. So this is what we have as being a children of God. O privilégio, The privilege, o direito the right, e também deveres. and also duty. Amém? Amen. Então, nós somos família de Deus. So we are family of God. Agora, o que o Senhor pensou para a família dele aqui na terra? So what the Lord has thought for his family here on earth. Ele não pensou para que essa família vivesse totalmente compartilhada, He did not thought that this family lived entirely shared. cada um em suas casas. Each one in their homes, sorry. E é por isso que ele vai chamar também a família dele So that's why he's going to call his family de corpo de Cristo. as body of Christ. Olha que interessante. Look how interesting. Nós vemos isso lá em Romanos 12. We see that in Romans Que 12, cada um de nós that each one of us, somos membros we are members de um mesmo corpo, of the same body, não de corpos diferentes. not a different bodies, Membros members de um mesmo corpo, of the same body, assim como membros as members de uma mesma família. of a same family. Na mesma casa nós temos pessoas diferentes, In the same house, we have different people. mas isso não quer dizer But this does not mean que existe um vínculo That entre there- essas pessoas that there is not a bound between e que essas pessoas those people. crescem And those people, they grow up por viver juntas. by living together. Amém? Amen? Eu falo isso com muita tranquilidade, I tell you this with really happy, porque eu tenho muita gente diferente na minha casa. because there are a lot of different people at my home. Cada filho é de um jeito. Each children is different. E isso não faz, para mim, como pai, And for me as a dad, does not make me excluir um deles, leave one aside, por ser diferente, muito mais diferente que os outros. because he's very different from the others. Por isso, o Senhor pensou na família dele, That's why the Lord thought about his a family, igreja, church, o corpo de Cristo. body of E Christ. nós temos essa parte da família dele aqui em Leiria. And we have this part of his family here in Leiria. Existe uma direção do pai da família And there is a direction from the father of the de family como nós, filhos aqui em Leiria, of how we children here in vamos Leiria viver. are going to live. Amém? Amen. Bom dia, irmãos. Good morning, brothers and sisters. Nós gostaríamos que vocês pensassem em dois aspectos a respeito do ser família. We'd like you to think about two aspects of being family. Então, nós queríamos trazer aqui uma parte espiritual e teórica So we would like to bring a spiritual and a theoretical
part, mas também uma parte prática. but also a practical. Então, pense o seguinte, você foi adotado por Deus. So think about, you were adopted by Father, by God. Antes você não pertencia à família de Deus. Before you did not belong to God's family. Mas uma vez que você faz parte agora, But once you now is part of the family, você precisa aprender a ser parte dessa you need to família. learn how to be part of this family. Então, existe um tempo de aculturação. So there is a time of learning the culture. Muito bom. E esse tempo em que você vai aprender a cultura, e o tempo que você vai aprender a At cultura, the time that we will learn the culture, você tem que lembrar que essa família pensa de um jeito, you need to think that this family thinks in a way, ela fala de um jeito, speaks in a way, ela crê de um jeito. and believes in a way. Então, para ser família de Deus, So to be God's family não basta só dizer que você é família, does not matter only say, I am family. se na prática você não é. If in practice you are not. Então, como o Bruno disse, você tem deveres e você tem direitos. So as Bruno said, you have duties and you have rights. E a Bíblia vai nos mostrar muitos textos que nos diz o que nós podemos ter nesta família. And the Bible will say a lot of verses that what we can have in this family. Em Efésios, no capítulo 3, In Ephesians chapter 3, diz que nós aprendemos com todos os santos it says that we learn from all holies sobre Deus e o seu amor. about God and His love. E você não pode entender isso sem os outros. And you cannot understand that without the others. Você não vai crescer no conhecimento de Deus sozinho. You will not grow at the knowledge of God alone. Também é em Efésios que diz que nós recebemos de várias unções. It is also in Ephesians that we say that we receive from several anointings. E é assim que nós crescemos. And this is how we grow up. Você precisa receber dessas unções. You need to receive from these anointings. Então você não carrega em você todas as unções. So you do not carry on your own all the anointings. Mas você recebe de unções de pessoas diferentes. But you receive from different anointings from different people. Então você não pode receber sozinho. So you cannot receive alone. Você precisa do outro para isso. You need the other to that. Em Colossenses diz que quando nós estamos em família, In Colossians it says when we are in family, nós temos um cabeça que nos livra da religiosidade. we have a head that set us free from the religious. Em Hebreus nos diz que nós precisamos congregar. And in Hebrews say that we must congregate. E isso não é opcional. And this is not optional. Você tem que congregar. You must congregate. Como o Bruno disse, você é um corpo. As Bruno said, you are a body. Nós não vimos partes do corpo sozinhos por aí. We do not see parts of the body on their own. E a Bíblia chama isso de juntas And God called this joints. e ligamentos. Joints and arrows. E é nisso que tem crescimento. And there is where there is growth. Então, você precisa saber que ser parte da família de Deus, So you need to know where being God's family, você tem muitos direitos. you have a lot of rights. Você tem direito à saúde que vem de Deus. You have rights that you have rights to God's health, A prosperidade que está na família de Deus. prosperity from God's family, O conhecimento que é estar na família de Deus. the knowledge that is being in God's family. Mas você tem muitos deveres na prática ao ser família de But you Deus. have a lot of duties in God's family. E nós vemos a parte prática de como é ser família, And we see in the practical way how to be a family, começando essa cultura beginning this culture em Atos. in Acts. Atos 2:42 Acts 2:42 vai dizer algo que é maravilhoso. will say something that is wonderful. E Lucas ali nos mostra como que a igreja vivia. Luke show us how the church was living. Então nós temos ali 4 pilares, So we have 4 pillars. porque vai dizer que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. It will say that they persevere in the doctrine of the apostles. Então tem que ter o ensino da palavra. So there must be the teaching of the word. Eles perseveravam no partir do pão. They persevere in the sharing of the bread. Isso vai falar sobre o memorial da aliança, um povo aliançado que era a ceia do This will Senhor. talk about the memorial, the covenant memorial that was the supper. Vai falar de comunhão, We talk about communion,
Você precisa dos outros. You need the others. Você precisa aprender a viver em família. You need to learn how to live in a family. O que é estar junto, What it is to be together, comer junto, eat together, olhar nos olhos, look in the eyes, se importar com o outro, caring about the others. ser aquilo que seu irmão precisa Be what your brother needs e receber do seu irmão o que você precisa. and receive from your brother what you need. Comunhão. Communion. E o quarto pilar que nós vemos é a oração. The fourth pillar we see is prayer. A família de Deus, God's family, no início da igreja, in the beginning of the church, tinha esses 4 pilares como prática. they had these four pillars as practicing, Como prática. in practice, Não como teoria. not as a theory, Não como um conceito. not as a concept. Amém? Prática. Practice Diante do ensino, before the teaching, participando da ceia. participating of the communion, Comunhão. communion, Comunhão. communion. O mesmo livro de Atos vai dizer que os irmãos, The same book of Acts will que a say família, that their brothers, the family, eles tinham tudo em comum. they have everything in common. Nós vamos aprender We will learn ao que é de fato ter em comum what it is indeed to have in common, uns com os outros. one with each other. Isso não está a falar sobre eu dar a minha casa para você agora This is not telling. I'm not telling that I'm going to give my house to e you, você me dá o seu carro, and you give my car, your car. You mas give your sobre car. compartilharmos algo do coração de Deus. But to share something from God's heart, Nós compartilhamos de uma mesma coisa. we share the same thing. Nós temos algo em comum, We have something in common porque nós somos família. because we are family. Amém? Amen. Então preste atenção, ser família não é só carregar um nome. So pay attention. Being a family is not only carrying a name. Você não deixa de ser família Leiria quando você sai daquela porta. You do not stop being Lydia's family when you walk out that door. Você continua carregando o nome, You still carrying the name. sua conduta fala sobre nós, Your behavior tell about us. a maneira como você vive comunica o que nós fazemos aqui. How you live tell what we do here. Porque quando você que pertence à sua família, Because when you, who belongs to your family, sai de dentro da sua casa, leave your home, você continua sendo daquela família. you still belong to your own family. E eu gosto de pensar que os filhos representam muito bem o pai. And I like to think that the children represent very well their parents. Quando você vê um filho muito desorganizado, muito bagunçado, When you see a children disorganized, você logo pensa, quem que é a mãe e o pai desse menino? you think, who is the mother and father of these children? Então lembre-se disso, você representa um lugar. So remember that you represent a place. E o modo de nós crescermos And how we grow up é quando nós estamos juntos, is when we are together, sendo família, being family, dizendo um para os outros saying to each other como que a gente melhora, how we get better, como que a gente cresce. how we grow up. A gente precisa um do outro. We need each other. Não tem crescimento sozinho. There is no growth without being alone. Não tem melhora sozinho. There is no getting better alone. Você precisa da unção que o outro irmão carrega. You need the anointing of your brother, what he carries. E nós conseguimos isso no relacionamento, And we get that in the relationship, sendo família, being family, deixando que o que a outra pessoa tem para te dizer letting what the other has to tell you, te mostre o que Deus deseja da sua vida. show to you what God desired for your life. Eu tenho dito para algumas pessoas I've been telling to some people que eu exerço muito mais o meu chamado that I do my calling quando eu estou conversando com as pessoas. when I'm talking to the other. E às vezes a gente tem a ilusão de que todo mundo precisa de um púlpito para isso. And sometimes we have this idea that we need a pulpit to that. Que eu só sou mestre se eu estiver aqui na frente. I'm only a master if I'm here in front of you. Mas é o tempo todo. But it's all the time. Nas conversas do cotidiano. In the conversations of our daily lives. E eu queria finalizar com isso. So I would like to finish with that. Eu não poderia falar de outra coisa porque é o que nós estamos vivendo. I could not tell you about other things because it's what we are living.
São incontáveis as vezes que nós temos essas conversas durante a obra. It's countless times that we have these conversations during the Enquanto a work. gente está aqui limpando, While we are cleaning here. quando a gente está fazendo alguma coisa no reino. While we are doing something in the kingdom. E às vezes a gente tem conversas profundas. And sometimes we have deeply conversations. Porque o tempo que a gente está aqui, Because the time we are here, a gente não está só trabalhando. we're not only working. Nós estamos nos relacionando. We are having a relationship. Ser família é relacionamento. Being a family, it is relationship. E você precisa entrar nesse lugar de querer o relacionamento. And you need to be in this place of wanting a relationship. Se sujeitar ao relacionamento. Submit yourself to the relationship. Nós estamos diante de uma nova cultura a ser implantada aqui. We are in front of a new culture being planted here. E você precisa estar com seu coração aberto. And you need to have your hearts open, Pronto para participar disso. ready to participate of that. Essa será a cultura da sua família. This is going to be the culture of your family. E se tem uma tradição na minha família If there is a tradition in my family e eu não participo dela, and I'm not part of it, eu enfraqueço as tradições da minha família. I weaken the traditions of my family. Você entende isso? Do you understand that? Você torna fraco aquilo que a sua família faz. You make weak what your own family is doing. Mas se você abraça o que a sua família faz, But if you embrace what your family is doing, você cria pertencimento. you create a belonging. E isso é importante na família. And this is important to the family. Não é só dizer que é, It's not only saying that you are, é ter o pertencimento. it's be part of it. Nós agradecemos essa oportunidade. We thank you. Amém. Amen. Então é isso. A igreja não é um lugar que a gente frequenta. That's it. The church is not only a place that we come. A gente pertence. We belong. A gente consome no mercado, nos restaurantes. We eat at the restaurants and buy things at the market. Aqui nós fazemos parte. Here we are part. Amém?